Bom dia pessoal, meu nome é Josué e eu estou fazendo essa videoaula para ensinar inglês a principiantes. Mas nessa aula eu não vou ensinar nada novo, mas eu recomendo que você que começou a assistir o vídeo assista até o final, porque como eu sou linguista e um linguista formado, eu vou mostrar nessa videoaula as diferenças entre as duas línguas. Que aliás a função do linguista não é saber falar todas as línguas, mas sim aprender a diferença entre elas. Então eu vou dizer algumas coisas aqui que eu acredito que é importante, que antes de você estudar uma língua, seja ela inglês, que é o meu objetivo, ou qualquer outra língua, seria bom que você entendesse essas diferenças, certo? Eu vou mostrar aqui as barreiras na hora de se aprender uma nova língua, seja ela inglês ou seja ela qualquer outra. Tradução é uma coisa complicada. Por quê? Porque nós temos que dar atenção a vários fatores na hora de transferir o conhecimento de uma língua para outra língua. É problema. Por quê? Porque as línguas elas vieram de uma única língua no passado, mas cada um tomou o seu caminho e regras de uma língua foram quebradas, desapareceram e novas regras nasceram. Por exemplo, aqui no Brasil, o L no final das frases, nós brasileiros pronunciamos som de U, mas na realidade a gente devia pronunciar com som de L. A palavra animal, que a gente pronuncia com som de U, a gente deveria pronunciar animal, com som de L. É tanto que nós chamamos o nosso país, o nome do nosso país de Brasil. Mas as pessoas de fora, de outros países, que não criaram essa regra de que L no final de palavra tem som de U, elas pronunciam Brasil, que é como a gente devia pronunciar, certo? Não, eu viajei para o Brasil, eles pronunciam assim por quê? Porque L em final de palavra deveria ter esse som, mas nós aqui chamamos animal o L do final da palavra com som de U, certo? A estrutura das frases na hora de traduzir é complicado, porque as frases elas mudam de uma língua para outra. E a gente costuma dizer, em inglês a frase é ao contrário. Não é ao contrário. A estrutura do português é uma, a estrutura do inglês é outra. Eles também acham que o português é ao contrário. Uma diferença básica entre inglês e português, mesmo para quem já sabe falar inglês e está assistindo essa videoaula, vai confirmar isso. É a posição do substantivo com o adjetivo, como esse exemplo que vocês estão vendo aí. O adjetivo ele fica depois do substantivo, no português do Brasil. Gato preto, casa branca, mas para os americanos o adjetivo ele vem antes. Então eles falam mais ou menos assim: eu tenho um preto gato, eu moro em uma amarela casa. Isso para eles é normal, eles entendem. Eu comprei uma azul camisa, eles colocam sempre o adjetivo antes. Então a estrutura das frases de uma língua para outra muda e na hora de traduzir a gente precisa colocar as palavras no lugar correto delas, né? Como seria na nossa língua. Outro problema grande na hora de se aprender uma nova língua são as palavras que não existem de uma língua para outra. Por exemplo, aqui no português nós temos a palavra saudade que não existe em outra língua. E aí como é que eles vão saber como usar essa palavra saudade na língua deles? Eles não vão usar porque na cabeça deles essa palavra não existe. Como também existem palavras na língua deles que não existem no português. E eu vou dar um exemplo agora. Se você pedir informação a uma pessoa e ela não souber, ela vai poder fazer esse movimento aqui. Isso em inglês existe um verbo, que é o verbo shrug. Montando uma frase com esse verbo, que não existe no nosso português, seria mais ou menos assim: eu perguntei onde ficava o supermercado e ela shrug. E aí, como é que eu traduzo isso? Quando eu fazia universidade, eu recebi uma apostila que eu nem sei mais onde está, com uma lista de vários verbos, várias coisas que a gente faz, e que existe o verbo em inglês e não existe em português. Como, por exemplo, isso aqui é tossir. Existe o verbo para isso. Mas esse que a gente faz na garganta, não existe esse verbo em português. Mas em inglês existe. Eu não lembro, mas se eu achasse a apostila, eu ia mostrar vários movimentos que uma pessoa pode fazer e que não existe em português, mas existe nas outras línguas. Na hora de traduzir, isso é um problema. E também temos a questão dos verbos simples e verbos compostos, formados por uma palavra e por mais de uma. Isso é uma confusão que dá nas línguas.
Nós temos aqui pegar um bronze, que seria composto, e bronzear. Viajar, fazer uma viagem. Mas o verbo pegar um ônibus, essa ação de pegar um ônibus não existe no Brasil. Ônibusar, eu vou ônibusar, eu vou pegar o ônibus. Mas em outra língua pode existir o verbo ônibusar. Ou não existir a forma composta. Como, por exemplo, digamos que aqui no Brasil a gente fala eu vou andar. Esse andar, em outra língua pode não existir, pode ser dar uma volta. E aí, na hora de traduzir, você vai ter que fazer essa transformação. Outro problema na hora de se aprender uma nova língua é a composição sintática, a ordem dos termos da oração. Certo? Como vocês estão vendo aí, a sequência do português do Brasil é SVO, sujeito, verbo e objeto. A pessoa que pratica a ação, o que está sendo praticado, e o paciente que está sendo atingido. Eu joguei uma bola. Essa ordem, as outras línguas não seguem essa mesma ordem. Por exemplo, eu comecei há um mês atrás a estudar japonês, e a ordem deles é SOV. É o sujeito, o objeto e o verbo. Portanto, os japoneses colocam o verbo sempre no final da frase, e em português ficaria mais ou menos assim: eu para a sua casa vou. Eu de sorvete gosto. Eles colocam o verbo no final. Você vai ter que se adaptar na hora de aprender uma língua, qual é a sequência. E dando as aulas de inglês que eu vou postar vídeo sobre isso, eu vou mostrar em inglês como essa diferença de sequência. E já que eu toquei no assunto do japonês, eu recomendo que quando você começar a estudar, nas próximas videoaulas que eu vou postar de inglês, você estude com uma outra pessoa, arranje alguém para estudar, para você perguntar e a pessoa responder, que foi o que eu fiz. Eu tenho uma filha de 7 anos e eu peguei as aulas de japonês no YouTube. No YouTube você acha tudo. Você acha curso básico de francês, de árabe, de mandarim. Procure que você acha. Eu tenho uma vontade enorme de aprender tal língua, mas não tem um curso perto da minha casa. Isso não existe não. Na internet, no YouTube, como você está vendo aqui agora, existe aula de tudo. As pessoas estão postando tudo. Então qualquer língua que você quiser aprender, você consegue aprender. É só procurar. Outro problema grande na hora de se aprender uma outra língua nós temos um conjunto, que é o que nós usamos para falar, chamado de aparelho fonador. As cordas vocais, a língua, os dentes, o céu da boca, o ar na hora que está saindo, produz as sílabas e os sons, vogais e consoantes. Só que o português, ele tem uma quantidade de sílabas limitada. Sílabas que são diferentes nos outros países. E aí, na hora de se acostumar o nosso aparelho fonador com sílabas que nós não crescemos, nem ouvindo e nem falando, aí a gente diz que a outra língua é enrolada, mas não é. Certo? Nós estamos acostumados aqui a usar a sílaba bra, fla, mas nós não estamos acostumados a essas sílabas que estão na tela aí. JRA, jra. Em outra língua pode ter essa sílaba. Lra, mra. E essa última aí complexa, TJMRA, que eu inventei. Tjmra. Imagine você ter que dizer tjmra, tjmre, tjmri, tjmro, tjmru. Em outra língua essa sílaba pode existir. E aí você vai ter que se acostumar com sílabas que a sua boca não está acostumada. Como, por exemplo, nós estamos acostumados com as vogais A, E, I, O, U, mas existem outras vogais em inglês. Por exemplo, entre o A e o E tem o E. Você vai ter que se acostumar a usar o E. Se você levar essa vogal, tanto você pode ouvir o E como o A. Existe entre o A e o O, que é o caso de October, que é outubro. Nem é A e nem é O. Você vai ter que se acostumar com sons vocálicos e com sílabas diferentes. Olha só um exemplo do japonês que eu estou aprendendo agora com a minha filha. O R é muito complicado na visão dos japoneses. Então, Brasil, esse Bra, o japonês ele não consegue pronunciar isso. Ele coloca um U entre o B e o R. Então fica Burá. Para eles, Brasil é Burasil. E o nome Roberto, esse R de Robert, também não existe. Eles colocam U depois disso. E o Roberto, que for para o Japão, ele vai ter que se acostumar a ser chamado de
Roberuto, certo? E como também esse som de R, Ra, é muito pouco usado pelos japoneses, eles usam mais o Ra, de barata, o Roberto vai ter que se acostumar a ouvir o seu nome Roberuto. Por quê? Porque os japoneses têm dificuldade nessa sílaba Bra que nós estamos acostumados. Portanto, a palavra esperto, em japonês, se um japonês for ler, ele vai ler esperuto. Certo? Essas sílabas, que a gente diz que a outra língua é enrolada, prejudica bastante o aprendizado. Muita gente trava nessa hora. Isso que eu vou dizer agora é uma das coisas que mais prejudica na hora que você vai aprender uma nova língua. Olha só essa imagem que está na tela aqui. O tigrão caindo de uma árvore, certo? E os amigos estão com um pano para pegá-lo. Essa imagem, eu vou falar sobre ela agora, sobre a visão de mundo. Cada país tem uma visão de mundo diferente. Quando a gente nasce, o nosso cérebro é uma página em branco e a criança é exposta no dia a dia a mostrar aquele tipo de visão de mundo. E aí quando a gente está aprendendo uma outra língua, a gente quer usar, mesmo aprendendo a falar inglês, a gente quer usar a visão de mundo do Brasil. O que é que eu quero dizer com visão de mundo? Nessa cena aí, os brasileiros diriam, tigrão está caindo. Quer dizer, a situação intermediária, a situação do caminho. Em outra língua, digamos no espanhol, eu estudei sobre isso, mas eu vou criar exemplos aqui que eu estou inventando agora, mas eu estudei sobre isso. Digamos que o espanhol olhe para essa cena e diga, tigrão estava em cima de uma árvore. Para o espanhol não interessa que ele está caindo. Já para um japonês, ele diria, os amigos são solidários. Se o japonês olhar para essa cena, ele vai dizer, os amigos são solidários. É assim que ele vai descrever. O francês, isso é uma coisa que eu lembro do meu curso da faculdade. O francês é a língua mais completa. Ele diria, tigrão estava em uma árvore, levou uma queda e está caindo e os amigos vão pegá-lo. Mas note que a nossa visão de mundo dos brasileiros diria apenas, tigrão está caindo. O máximo que a gente acrescentaria é, tigrão está caindo da árvore. Mas seria muito difícil um brasileiro dizer isso. Tigrão está caindo. Aonde ele vai cair? Se ele vai cair na água, se ele vai cair no chão, se ele vai ser pego pelos amigos. Essa visão de mundo nossa é a intermediária. Mas existem países que usam o início da ação, ou o final da ação, ou o clima. Tem países que olharia para essa cena e diria, estamos na primavera. Não interessa se o tigrão está caindo, aonde ele vai cair, nem a árvore, estamos na primavera, ou o dia está ensolarado. E aí quando você, que é do Brasil, que está acostumado a olhar a cena intermediária e dizer, tigrão está caindo, você aprende inglês, vai para os Estados Unidos, ou para a Inglaterra, ou um país que fala inglês, e vai querer falar inglês usando a visão de mundo do Brasil. É por isso que muita gente se prejudica nas universidades daí fora, porque aprende a falar a língua, não entende essa diferença de visão de mundo, que é uma das primeiras coisas que você tem que entender quando você for para outro país, e escreve uma redação com a visão de mundo do Brasil. E aí, para o pessoal de lá, vai ficar uma redação super estranha. E digamos que você lá nos Estados Unidos consiga o green card e fizer um concurso para... Você é fera no inglês, mas continua com a visão de mundo do Brasil. Aí faz um concurso, uma redação, sua redação vai ser reprovada, porque você vai escrever um texto todo se baseando em tigrão está caindo. Quando digamos que lá nos Estados Unidos, os americanos olhem para essa cena e diga, tigrão vai atingir o chão. Então essa visão de mundo é uma coisa que a gente precisa estudar para, além de aprender a nova língua, também adaptar a visão de mundo deles lá. Se você nunca tinha pensado sobre isso, isso é uma coisa bastante importante, que eu não descobri ainda no Japão. Eu sei no inglês, mas não sei no japonês.